E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. E depois de muito tempo que eu passei sem postar nada aqui para vocês, eu tô de volta hoje aqui. E como prometido, eu fiquei de passar para vocês aqui entrar sobre análise fundamentalista. Foi muito envolvido falar sobre isso no análise fundamentalista. O pessoal perguntou, pediu muito falando sobre isso, e eu vou falar sobre isso, eu vou passar algumas dicas para vocês, vou mostrar como é feito a análise fundamentalista em si, beleza? Mas para quem opera price action, ou análise técnica, ou análise probabilística, não é aconselhável você operar análise fundamentalista, de certa forma, beleza? O aconselhável é você não operar durante o horário da notícia ali, porque análise fundamentalista é operar através de notícias, beleza? Ou não operar. Então, a partir do momento que você toma alguma decisão através de notícia, você é um cara que opera fundamentalista. Então, de certa forma, nós fazemos também análise fundamentalista. Nós fazemos análise fundamentalista, não operamos, entendeu? Mas a gente faz análise fundamentalista, ou seja, no horário da notícia, ou seja, que a gente faz análise ali fundamentalista, a gente prefere não operar. É a dica que eu dou para vocês. Mas se você quer operar, vou te passar aqui como é feito a análise para você fazer a entrada tanto acima como abaixo. Aí você vai escolher se você vai operar ou não. Mas o meu conselho é não operar. Se você for se profissionalizar em opções binárias ou forex ou qualquer outro tipo de tipo de modelo de mercado aí, minha dica é se você se especializar, né, em um tipo específico, ou seja, você quer price action, análise gráfica, cara, foca. Ah, mas eu quero aprender todos. Sim, hoje eu sei todos, beleza? Mas eu iniciei focando em apenas um. Quando eu me especializei em apenas um, eu comecei a lucrar depois que eu estava estabilizado e sabia assimilar uma análise da outra, aí sim que eu fui estudar as outras. Aí sim você vai poder aprender todas, mas inicialmente minha dica é foca em apenas um. Depois que você tiver lucro, já tiver certeza que você está bem especializado ali naquele tipo de análise, aí você muda, aí você vai para estudar outros tipos de análise. Não que você necessariamente precisa operar aquele tipo de análise. Não, você vai aprender, porque todo conhecimento é válido. Então, às vezes você consegue assimilar. Por exemplo, hoje eu opero análise gráfica, price action. Mas aí eu vejo, por exemplo, padrões de candle e stick. Aí eu vejo ali que está numa tendência forte de alta, pá, deu uma descida, eu tocou no pullback, porém aconteceu um padrão de candlestick que eu aprendi de outra forma, dizendo que ao invés de subir, ele vai descer. Então fica aquela dúvida assim, ó, eu opero price action, eu tenho que respeitar a minha análise, porém tem um padrão de candlestick aqui dizendo que não vai subir, dizendo que vai descer, e a análise gráfica vai subir. O que acontece? Eu tenho que respeitar a minha análise, independente do que aconteça. Mas quando você tem um conhecimento mais amplo, o que acontece? Eu faço a entrada um pouco mais baixo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma banca baixa aqui, por exemplo, eu estou com R$ 500 e minha meta é fazer 3%, ou seja, R$ 15, minhas entradas ali são de R$ 2 ou R$ 3. De R$ 4, eu digo assim, de 4 ou R$ 5. Quando eu vejo uma ocasião dessa em que está dizendo que vai, na minha análise predominante, que é a análise gráfica, está dizendo que vai subir, porém, em padrão de candlestick está dizendo que vai descer, eu vou respeitar minha análise, óbvio. Então, eu vou dizer que vai subir, porém, eu vou entrar, ao invés de entrar com 5 ou com 4, eu vou entrar com 2 ou 3, entendeu? A gente entra um pouco mais baixo. Então, de certa forma, ajuda aí em outros aspectos também. Mas, sem mais delongas, vamos passar aqui sobre análise fundamentalista, como ela vai funcionar. Análise fundamentalista é a análise em que você analisa as notícias e usa a notícia ao seu favor. Então, de certa forma, hoje eu sou um analista fundamentalista também, entendeu? Porque eu analiso as notícias e quando chega no horário eu paro de operar, porque isso prejudica a minha análise gráfica. Então, de certa forma, eu também analiso a fundamentalista, só não opero nela, beleza? Então, existem sites é, vários sites, de certa forma, que passa esse tipo de notícia para você. Mas existe um que se destaca pela facilidade que é para você usar ele, entendeu? Então, eu vou passar para vocês aqui. Eu já tenho ele salvo aqui, se vocês verem aqui, o nome é Investing. Você já pode ler aqui qual é o site, está escrito aqui. Se caso você abrir na página inicial do Invest aqui, ele tem várias ferramentas. Aqui ele fala sobre cripto,
cada uma delas, o calendário deles, pares e todas as criptos, mercado de câmbio, que é o que a gente atualmente opera, por exemplo, pares de moedas, euro BRL, euro dólar, GBP/USD, índice dólar, tabela de cotação, câmbio, né? Commodities, que é metais, agrícola, carne, energia, grão, milho, trigo, prata, ouro, zinco, enfim, isso é commodities. Índice, que são os índices brasileiros, índice tem o índice do dólar, o índice global, o índice do futuro, CFDS, que é isso aqui agora, a Bovespa, que é o índice brasileiro, beleza? De boa. Ações das empresas, exemplo, ações, desculpa, ações da empresa Netflix, da Petrobras, que é brasileira, aí ações da empresa Vale, foi aquela que rompeu a barragem, tudo, é uma empresa grande. Existe ações dela, existe ações, enfim, vários tipos de ações. ETFs também, que aqui são tipo maconha, entendeu? Tem maconha aqui. Tem ETFs do Brasil, mundiais, as principais ETFs que existem. Fundos, enfim. O investing é bem completo, entendeu? Gráfico, que tipo de gráfico você quer ver? Quer saber sobre notícias, sobre o que? Sobre cripto, sobre ações, sobre commodity, economia, moedas, políticas, carteiras recomendadas, enfim, análise. Eles fazem análise também, tipo, resumo do mercado, análise de câmbio, ações, da renda fixa ali, técnica. Ele faz um resumo técnico das ferramentas de análise técnica, eles dão algumas respostas aqui também. Corretoras, vai mostrar as corretoras de câmbio, de criptomoedas, enfim, vai mostrar as corretoras melhores na opinião deles, entendeu? Aqui do site, quais as melhores corretoras ou quais existem, entendeu? Quais melhores para conta DEM, para conta real, a regulamentação de cada uma, enfim, ela dá as informações também. Tem o portfólio, educação aplicativo, também tem um aplicativo no celular, que inclusive eu uso para me dar alertas, que eu vou explicar por quê, e várias outras coisas. Mas a gente usa aqui em ferramentas, de todas aqui, apenas que eu uso, eu não aconselho você usar muito essas aqui não, viu? De preferência, usa apenas aqui o, tipo, se quiser notícias, é legal você pegar notícias, aprender, todo conhecimento é válido, mas como eu falei, é bom você focar em uma coisa só. Então, aqui a gente vai usar o quê? Calendário econômico, beleza? Ao tocar aqui, você vai ver que aparece aqui ontem, hoje, amanhã, essa semana, próxima semana. Se você quer registrar, é legal você registrar aqui tranquilo, de boa. Mas se não, não tem problema também. Sobre o alerta, antes que eu esqueça, é tipo, o exemplo aqui vai dar uma notícia às 3. Não, que já ocorreu. Vou botar onde vai acontecer. Daqui a 28 minutos vai ter uma notícia no dólar. Então, se eu colocar aqui criar alerta, vou criar um alerta 15 minutos antes. 15 minutos, ou 30 minutos antes, ou uma hora antes, entendeu? Vai ficar apitando toda hora, ou vai ficar só uma vez, ou seja, se eu clicar em criar aqui, ele vai pedir para abrir uma conta, e ele vai me alertar, se eu quiser aqui no computador, beleza, ou se eu quiser que me alerte no celular, por isso que eu falo do aplicativo, ele dá um alerta para você 15 minutos antes ali, que vai ter aquela notícia. Você escolhe qual notícia vai te alertar, ou todas, enfim. Mas enfim, o que esse gráfico oferece para a gente aqui? O que essa tabela aqui, esse calendário aqui oferece para a gente? Eles dão a notícia de hoje, ou seja, hoje eles dão o horário, a hora, beleza? Que horas ocorreu essa notícia? Às 3. Em qual moeda ocorreu essa notícia? A ZAR, ou seja, a da África do Sul. Qual a importância dessa notícia? Ou seja, elas são três aqui. Se tem a volatilidade esperada é baixa. Se eu vou descer aqui embaixo, ele fala aqui, ó, volatilidade esperada baixa. De 2, volatilidade esperada moderada. De 3, volatilidade esperada alta. Então, o que ocorreu aqui? A volatilidade. Ou seja, o que é volatilidade? É a movimentação do gráfico. O quanto ele vai movimentar o gráfico. Aqui, de acordo com a análise desse site, desculpa novamente, beleza? Mas só bora, tô um pouco tossindo aqui. Mas, de acordo com a análise deste site aqui, a volatilidade esperada dessa notícia aqui na África do Sul às 3 horas vai ser a volatilidade baixa. Qual foi o evento que ocorreu? Vai dar uma notícia sobre a massa monetária, agregado M3 anual. Se eu quero saber mais, eu clico aqui, entendeu? Mas eu não quero, entendeu? Aqui fala qual o dia, a data e tudo. Aqui fala esse atual aqui mostra, é porque a notícia já ocorreu, foi hoje às 3 da manhã. Então, o atual só aparece depois que ocorre. Se você ver aqui embaixo, não tem nenhum atual. Beleza?
Então, atual é depois que ocorre o que aconteceu com a notícia. Projeção é o que ele está prevendo o que vai acontecer, ou seja, o prévio é o que está atualmente, que eu falo assim, é o que está antes. Ou seja, antes da notícia acontecer, previamente, né, vou dizer assim, antes da notícia acontecer, dessa notícia acontecer, tava essa porcentagem, 7,45. Depois que ela acontecer, eles estão prevendo que vai acontecer isso. Ó. Então, projeção para 7,40, ou seja, vai cair de 7,45 para 7,40, vai desvalorizar. Então, às 3 horas nós sabemos que a moeda da África do Sul vai ter uma baixa volatilidade para baixo, desvalorização. Porém, é onde entra. A gente não opera moeda da África do Sul, o ZAR. Eu nem sei que moeda é essa. A gente não opera, então a gente não vai dar importância para ela, beleza. Ah, Thiago, mas e essa aqui do AUD? Que a gente tem o AUD aqui, exemplo aqui, ó, AUD CAD, por exemplo. Tem um AUD aqui, que é o dólar australiano. Por que não está aparecendo nenhum prévio, nem projeção, nem o atual aqui? Porque é um discurso. Nem só discurso, mas existe alguns tipos de notícias que ele não dão prévia em projeção. Porque, ó, discurso de Lu, sei lá, governador do RBA. A volatilidade esperada da notícia é moderada. Ou seja, ali às 13h45 vai ter uma volatilidade esperada moderada do discurso do governador. Agora, por que nós não sabemos como está atual e qual a projeção? Porque é discurso. Então, se é um discurso, a gente não sabe o que esse Lu, governador do RBA, vai dizer. Então, se ele dizer algo bom, algo legal, vai valorizar. Mas se ele dizer algo negativo, algo ruim, vai desvalorizar. Então, o site ele não dá uma projeção, porque não existe uma probabilidade de subir ou descer, valorizar ou desvalorizar essa moeda de acordo com esse discurso do governador aqui. Então, o atual aqui, normalmente, eles colocam, nesse aqui não colocou, não sei porquê, às vezes nem colocam, porque por ser discurso, eles não dão muita importância, só avisam que vai ter um discurso aqui. Então, o que acontece? Para a gente que opera nas gráficas, a gente sabe que vai ter um discurso esse horário. Então, por mais que a gente não sabe qual o prévio, qual a projeção, é melhor a gente parar e ver se vai acontecer alguma coisa. Se a gente deu 3,45 e deu uma movimentação alta ali, você não operou. E se acontecer uma movimentação, é possível quebrar suporte e resistência, quebrar pullback, quebrar linha de tendência de alta, quebrar Fibonacci, quebrar tudo, porque a notícia, cara, a notícia ela quebra. Ela vai para onde a notícia mandar, o gráfico vai para onde a notícia mandar. Então é bom você não operar, esperar o gráfico normalizar. Então, se está dizendo que vai haver notícia, é melhor não operar. GBP está dizendo aqui que às 4 horas vai ter uma volatilidade esperada moderada do GBP. A notícia é o índice de preços de imóveis. Eu acho que é uma cidade aqui, não sei. Ou é uma empresa de imóveis, não sei. Vai dar a notícia do índice de preços mensal de outubro. Eles deram prévio, mas não deram projeção. Neste caso aqui, a gente para de operar também. Vai haver uma notícia aqui. Beleza? E pelo que eles deram atual aqui, você viu que valorizou, porque saiu de menos 0,2 para mais 0,2. Positivo, então. Aqui eles já deram a projeção. Nem sempre dá certo, lembrando que a projeção aqui é de acordo com os analistas desse site. Normalmente dá certo, mas exemplo, neste caso aqui não deu certo, beleza? Enfim, mas o que eu tô querendo dizer para a gente não operar. Mas eu vou dar um exemplo do que pode acontecer. Então, sempre que acontecer uma notícia dessa aqui, o legal é não operar. Por exemplo, a 6,5, a volatilidade esperada é baixa? Sim. Mas como a gente opera opções binárias em 1 minuto, é um gráfico muito volátil, qualquer coisinha pode fazer esse gráfico movimentar muito. Então é legal que a gente não opere neste horário, entendeu? Então a gente fica sem operar. Então, um exemplo que às 6:30 da manhã, o GBP, a volatilidade é baixa, porém aqui está dizendo, essa primeira está dizendo que vai o quê? Desvalorizar, vai sair de 0,969B para 0,900B, ou seja, vai cair, vai desvalorizar. Essa aqui não fala, o que essa aqui fala? Que vai desvalorizar também, ou seja, de 65
0,68 só para 65, dizendo que vai cair. Essa outra aqui está dizendo que vai 3,70, vai subir para 3,80, ou seja, vai valorizar. E essa última não fala nada, ou seja, nós temos uma briga aqui. Tem umas dizendo que vai descer, outras que vai subir. 6,5, né? Vamos ver o que aconteceu aqui realmente às 6,30 da manhã. 6,30 foi aqui. Aqui. Na verdade, aqui a gente não vê nenhuma irregularidade, nenhuma anormalidade aqui. Ocorreu tudo legal. Como disse, foi baixa, não teve ação. Às 6,50 o euro teve discurso, beleza? E assim por diante. Normalmente as que dão mais ibope, que mais movimenta, é o dólar. E como eu já expliquei para vocês lá no início, o dólar é uma moeda majoritária. Ou seja, como a gente trabalha com o mercado de câmbio, câmbio é conversão de moeda, então toda moeda que for convertida, exemplo, se eu chegar numa casa de câmbio hoje, só um momento, se eu chegar numa casa de câmbio hoje com 1.000 euros e eu quero comprar ien japonês, eu dou o euro para aquela casa de câmbio, a casa de câmbio converte o euro em dólar e em dólar converte em ien, entendeu? Então passa pelo dólar. Ou vice-versa, eu tô com 1.000 ienes e eu quero comprar euro. A casa de câmbio converte em dólar, depois converte em euro. Então passa pelo dólar. Então qualquer moeda que eu quero fazer isso, ela passa por dentro do dólar e volta. Então se há uma notícia dentro do dólar, ela vai movimentar todas as outras moedas, provavelmente. Então, se tem notícia no dólar, a gente não opera de maneira alguma em nenhum. Por exemplo, se tem notícia no GBP aqui, não tem problema a gente operar aqui um euro NZD, não tem nada de GBP aqui, entendeu? É... Então é dessa forma que funciona. E a análise fundamentalista, como eu expliquei para vocês, é de acordo com o que está escrito aqui na lateral. Ou seja, daqui a 19 minutos ou às 11 horas, como vocês podem ver, às 11 horas, vai acontecer uma valorização do dólar. Por que valorização? Porque o prévio é de 125,1 e a projeção é para 128, ou seja, subir. Porém, existe uma segunda notícia em que diz que vai sair de 1,6% para 0,9%. O que vai acontecer? Está aqui, vendas pendentes de moradias de setembro. Então, de acordo com vendas pendentes de moradia mensal de setembro, o que está dizendo aqui que essa notícia vai fazer com que saia de 1,6% esse índice aqui para desvalorização. E aqui a confiança do consumidor CB de outubro vai sair de pouco para muito, ou seja, essa notícia aqui diz que vai valorizar, essa que vai desvalorizar. Para quem opera fundamentalista, esse tipo de coisa aqui eu não vou operar, porque qual a notícia que vai ser mais forte, esta ou esta? Para quem estuda mesmo, eles veem um exemplo aqui no site, qual o site é mais forte do jornal de notícias lá do USD, ou seja, dos Estados Unidos, que o USD é United States Dollar, ou seja, dólar dos Estados Unidos. A gente sabe, você já ouviu falar, se não ouviu, quem opera fundamentalista sempre vai a fundo, vai saber disso. É um exemplo, o New York Times, New York Times. E é um site pago, ok? Eles cobram ali $1 por mês para você ver as notícias deles. Então, mas quem opera vai pagar, vai analisar mais fundo, vai ver qual notícia mais forte dessas duas e vai operar a favor, entendeu? Tem gente que não vai tão a fundo, simplesmente não opera nenhum, porque tá essa confusão aqui, entendeu? Então, a gente não sabe, não operaria. Então, para gente que opera na outros tipos de análise, ou análise técnica, ou análise gráfica, ou probabilística, a gente não opera. Por mais que não falasse nada, ou fala alguma coisa, ou qualquer notícia que aconteceu aqui, minha dica é não opere. Mas em falta de 17 minutos, tá de boa, pode operar. Mas se ficou faltando 5 minutos, dá uma parada ali. Espera acontecer. Depois que aconteceu, você vê. Aconteceu alguma coisa no mercado? Passou ali, deu um exemplo, é 11 horas, são 10h42, deu 11h04, 11h05 e não movimentou nada ainda, volta a operar normal. Mas se às 11 horas em ponto aconteceu aquela bagunça, espera normalizar. Como assim? Você vai saber identificar quando o gráfico normalizar. Né? Exemplo, quando você vê que ele está respeitando já uma tendência de alta, respeitando um pullback, respeitando um suporte de resistência, aí agora você volta a operar. Beleza?
e é por segurança. E assim você pode ver também a notícia de amanhã. Exemplo, amanhã aqui, deixa eu ver quais as mais importantes. Essa aqui de 3 touros, a volatilidade esperada alta. Aqui está dizendo que a moeda do euro vai ter uma notícia na Alemanha, como a moeda da Alemanha é euro. Exemplo, esse aqui é o o zona euro, ou seja, de todos, entendeu? Mas aqui só na Alemanha. Porém, como a Alemanha é um país subdesenvolvido, não, totalmente desenvolvido, e tem alta influência sobre a moeda do euro, então o euro da Alemanha vai influenciar muito no euro. Então, a variação de emprego vai ser anunciada na Alemanha, a variação de emprego de outubro, e de acordo com as análises desse site aqui, vai valorizar. Por quê? Porque vai sair de menos 10k para 2k positivo, ou seja, de 10k negativo para 2k positivo, ou seja, vai ter uma valorização ali de 12k, ou seja, uma alta no euro. Então, a 5,55 em ponto, a gente poderia abrir uma ordem acima em uma que o euro predomina, beleza? Em alguma moeda que o euro predomina. Então é isso. Sobre mais informações sobre análise fundamentalista, vocês podem me perguntar tanto aqui nos comentários aqui do YouTube ou nos comentários de outro lugar que tiver. Ou você pode ir no grupo do Telegram lá e perguntar sobre isso, ou até no mesmo no meu privado, não tem problema. Se tiver vergonha, alguma coisa, eu vou estar respondendo isso no meu privado, beleza? É, sobre outras coisas também, eu tenho. Pode me mandar mensagem, beleza? Se você encontrou esse vídeo aleatoriamente, me manda mensagem, tá? Meu modo de contato aqui na descrição, se é aqui no YouTube que você tá vendo, se for em outro lugar, vai ter. Se você encontrou esse vídeo de alguma forma, você sabe qual é o meu contato. Então, você vai entrar em contato. Eu tenho vários conteúdos grátis que eu entrego pra galera aí, tanto como livros, acesso a um grupo Telegram gratuito em que a gente troca ideia com vários pessoal, acesso também a um link em que eu entrego, em que tem vários livros, lives que eu faço no grupo Telegram. Quem tá lá, às vezes eu faço algumas lives abertas pra galera lá, operando ao vivo, ou tirando dúvida, perguntas e respostas. Tem um vídeo já pré-gravados aqui no YouTube ou no Drive também, já na sequência. Tem essas lives que eu faço, eu gravo, tá todas guardadas em um lugar. Tem vídeos falando sobre gerenciamento emocional, gerenciamento de capital. Tem vídeos falando sobre todos os tipos de análise, enfim. Então, tudo isso aí que você precisar, que se você acha que você precisa, pode me procurar. Se não, se você queria saber sobre isso, ótimo. Eu espero que você tenha tido um bom aprendizado sobre isso aqui. E como eu falei, não hesite em me perguntar. Por favor, pode perguntar. Se eu não passei tudo que eu preciso aqui, você pode me perguntar. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido algo e bons estudos, bom proveito da aula e até a próxima. Sim, eu tenho certeza que é só o começo e sempre vai ter mais, beleza? Então é isso aí, valeu, falou!